mais uma polêmica envolvendo Davi Miranda Neto em suas respostas a algumas indagações. Está lá nos seus stories que eu estava acompanhando há pouco. Sim, aqui a polêmica. Quando terá Jacinto Manto na God is Love Church? Gostaria que fosse em breve, para você trazer muita alegria e gargalhada para nós. Você tem um dom da comédia. Dom da comédia. KKK, que Deus abençoe ainda mais o seu ministério. Tô solto, né? É a hashtag lá do Instagram do mesmo, que eu vou colocar para vocês. Aqui, ó, tá falando aqui, tá? Do Jacinto do Manta, aquele comediante gospel, né? Na IPDA, Evangelho Stand-Up Comedy. Você vê. O Ministério Regenere, o Ministério do Jovem, mas tá ligado à IPDA, né? O Ministério à parte, na minha opinião, é o Ministério à parte, sim. E que depois, obviamente, vai ser acoplado à modernidade que já está sendo feita na IPDA. Ali está escrito Vini do Tô Solto. Agora deu para entender a hashtag. Aí se você clicar ali, vai aparecer exatamente o Instagram do Tô Solto lá, né? Do Jacinto Manto. E ele concorda que o mesmo venha para a IPDA, para o Ministério Regenere. Comédia em cima do púlpito santo. Eu sempre fui contra isso. Aí muitos dizem, mas não tem nada a ver. Olha, culto a Deus é culto a Deus. Palestra, comediante, show, stand-up comedy, vão fazer lá do outro local, né? Que não é culto a Deus. É só entretenimento e distração para agradar a carne, nada mais. Olha o que está virando o evangelho, né? Tanto é que esse camarada existe porque existe o quê? Demanda. Por isso que ele oferece seu serviço, né, entre aspas, de comédia nas igrejas. Aí você vê que o próprio Davizinho ele é adepto do evangelho do Ed René, que é da Igreja Batista, que tem ligação com o Caio Fábio. Então é um evangelho mais moderno, né? Então tá aí. É só você acompanhar o Instagram do senhor Davizinho, pretendendo mudar muitas coisas. Inclusive, ele falou com relação a receber gente de outro ministério no Regenera na IPDA. O Jacinto Manto, se eu não me equivoco, é da Assembleia ou de outras igrejas por aí e faz comédia. Né? Já abriria esse precedente se permitisse. Ele está querendo logo, que permite logo. E também pregar em outras igrejas, porque a IPDA vai estar aí junta com todas as igrejas, vai criar, se não a própria, vai se aderir a alguma convenção, e nós vamos ter aí a IPDA modernizada, tudo contra o missionário Davi Miranda. A IPDA virou com toda certeza uma estátua sem cabeça, não é mais a igreja de Deus, não é do jeito que o missionário pregava, não é mais. É só você pegar a pregação do missionário. Então o missionário estava equivocado. Só para pensar. Eu não estou aqui para defender placa, missionário, nada disso. Porque eu escutava muitas pregações dele. E muitas coisas que ele falava era verdade. Principalmente em cima do púlpito. Não é para ter política e muito menos stand-up comedy. E muito menos comédia. Em cima do púlpito é para pregar o evangelho. Porque é evangelho moderno. É para o jovem, trair o jovem. Então vamos permitir o mundo todo dentro da casa do Senhor. Né? Interessante que eu tenho 30 anos a idade do senhor Davi Miranda Neto e não penso como ele. Eu sou um sujeito sênior, caquético, velho, né? Claro que eu sou velho. Sou velho, sou bastante velho, né? Porque, como disse Salomão, não há nada novo debaixo do sol, né? Até esse modernismo aí não é novo, porque é uma rebeldia. A rebeldia nunca foi nova, né? É verdade? A rebeldia nunca foi nova. Sempre existiu, já desde Satanás, que se rebelou contra o próprio Deus e os anjos. Porque essa questão de stand-up comedy não é questão de costume, é doutrina. Acorda, rapaz. Já que é para falar no teu tom, acorda, senhor Davi Miranda Neto. Vai honrar o seu avô, sai do ministério, abre uma parte, não se mistura com a IPDA, não corrompa, não macule a imagem da IPDA. Stand-up comedy. Aonde já se viu isso? Aonde estava o apóstolo Paulo lá fazendo stand-up comedy? Onde estava lá o apóstolo Pedro fazendo isso? E uma das teses da reforma é a sola escritura, se você não for formado em teologia, mas eu já li muito. E, sendo assim, a gente só deve prezar por aquilo que está escrito nas escrituras. Interessante é que ele se baseou muito no Billy Graham,
E se a gente for analisar a vida e a história do Billy Graham, a gente sabe algumas coisas. Né? Ah, é para atrair o jovem. O que adianta? Atrair o jovem agora com hashtag eu tô no culto adorando a Deus. Né? Aí faz aquele bonequinho adorando a Deus assim. Olha, tô aqui abençoado. Como se fosse no culto realmente, ou na igreja, ali está a presença de Deus e ser abençoado. Tudo hipocrisia. Às vezes eu olho assim no Instagram, eu já sou meio revoltoso contra isso, por conta do evangelho mesmo, né? Porque a pessoa vai lá, faz tudo, eu vou para a igreja. Aleluia, oh, glória, tal, santo, beato, né? É. Como se fosse só dentro da igreja que adorasse o Senhor. Aí você até vai para a igreja, querendo ouvir uma palavra, chega lá, tá o Jacinto Manto, tá lá, tá. Quem tá, só falta o pastor Arnaldo, né? Não sei como é que o pastor Arnaldo não apareceu aí, para falar uma língua lá para todo mundo rir, né? Porque o pessoal quer rir, quer gozar a vida, é pro mundão de uma vez, né? Ah, mas o Salomão disse o seguinte, que a alegria faz bem pro coração. Claro que a alegria faz bem pro coração. Você pode rir em casa, com alguma gargalhada. Agora, prestar culto a Deus é prestar culto a Deus. O que Deus disse para Moisés? Tira as suas sandálias, que o lugar que pisa santo é. O que Salomão disse? Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. O mesmo que disse que rir é bom para o coração. Terceiro ponto. O que o apóstolo Paulo vai dizer em aos Romanos 12:1? Apresentai-vos vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é culto comediante, é culto inteligente. Não é culto carnal, é culto de sacrifício vivo a Deus. É um culto espiritual, especial, diferente do mundo, do pecado. Por isso que também no versículo 2 vai dizer, não conformeis com aquilo que há no mundo, mas se renove o seu entendimento pelo Espírito de Deus. E renovar o seu entendimento pelo Espírito de Deus não é trazer gargalhada, brincadeira, comediante. É sim ter o renovo da parte de Deus no sentido de ter mais comunhão com o Pai, de não ceder às tentações do maligno, de não ceder às tentações desse mundo, distrações do mesmo. Falta muita doutrina. Aí é doutrina bíblica isso. É doutrina bíblica. Quer alguém me dizer que isso aí é costume? É doutrina bíblica, porque você encontra na Bíblia que tem que ter reverência, tem que ter temor a Deus num culto. Púlpito, que na época também não existe púlpito, né? Foi ter mais tarde, obviamente. Mas como estava ali uma espécie no lugar, que seria o local de fala da pessoa, e obviamente, se a gente fazer um estudo sobre as origens das igrejas, remete às sinagogas e tal, mas tinha esse respeito lá, né? Tem que ter respeito para falar. Agora você vai falar de Deus, beleza! Aí começa até, às vezes, quase que blasfemar contra o Espírito Santo, quando começa a falar aquela línguas estranhas para o povo rir. O Jacinto Manto que foi lá no Bial, que deixou o Bial mais zombador que já era, porque um ateu vendo aquilo dali é ridículo. É ridículo. É manto daqui, é mistério de lá. Ah, mas é brincadeira. Que brincadeira? A brincadeira ensina alguma coisa? Ah, é o evangelho novo, é uma nova roupagem. Eu fico perguntando, tinha isso na igreja primitiva? Ah, mas é um processo evolutivo. É um processo evolutivo? Ah, interessante. Houve um processo evolutivo de 1500 anos antes de Cristo, que é quando tem lá o Gênesis, o Êxodo, Números, Deuteronômio e por aí em diante, 1500 anos antes de Cristo, até Cristo teve uma evolução significativa, mas a essência do cultuar a Deus não mudou, que é a reverência. E se não mudou em 1500 anos, não vai mudar depois de 2000 anos. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas não adianta falar para essa gente que não tem ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, mas sim à voz do espírito carnal. E às vezes até satânico, dando ouvido a doutrinas de demônios. Me chamar de santarrão, de beato, de sujeito retrógrado, como ele mesmo diz ali nos stories, temos que acabar com a religiosidade, com alguns pensamentos retrógrados, arcaicos, demodês. Tá certo. O mesmo Salomão vai dizer para não remover os antigos marcos, que o senhor Lorival pregava muito sobre isso, né? Como é que o sujeito que começa no espírito para acabar numa carne total dessa, porque o Lorival está apoiando isso aí, né? O Lorival realmente
Acho que quando ele pregava a doutrina era só para se aparecer diante do missionário, né? Ele nunca teve calcado ali naquela doutrina do missionário. Algumas coisas no RI teriam que mudar, era um pouco exagerado. Algumas, não todas. E principalmente, como diz, respeito ao culto jamais poderia ser mudado, porque é aquilo ali mesmo. Reverência no culto. Como eu estou vendo, lamentavelmente, gente mastigando chiclete, comendo na hora da pregação, não respeito nem ouvir a palavra, aí a Deus esculhambou toda, né? Já não é mais, como eu já disse, já não é mais aquela igreja que tem o temor reverencial a Deus, que realmente preza por uma santidade no culto. Tem que ter formalidade, para tudo na vida tem que ter formalidade. Você diante do juiz, você não vai de qualquer maneira. Como é que diante de Deus para adorá-lo você vai? Ainda com stand-up como? Pelo amor de Deus. Deixe o seu like, se porventura inscrito no canal.